Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é meio ambiente. Tópicos a serem abordados nesta aula: impactos ambientais, licenças, estudos ambientais, cuidados com o meio ambiente e legislação ambiental. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os conceitos sobre impacto ambiental, os tipos de licenças, os cuidados com o meio ambiente e os principais pontos da legislação ambiental. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre impactos ambientais. E para falar sobre impactos ambientais, temos que estar muito embasado naquilo que diz a lei, muito embasado naquelas normas que existem, porque isso é muito importante para todas as empresas. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do conceito de impacto ambiental. Então, segundo a legislação brasileira, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam, primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, as atividades sociais e econômicas. Terceiro, a biota. O que é isso? É um conjunto de seres vivos, flora e fauna, que habitam ou habitavam um determinado ambiente geológico. Quarto, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E quinto, a qualidade dos recursos ambientais. Então, esta é a legislação brasileira em qual todas as empresas precisam estar atentas e segui-la. O que é, então, um impacto ambiental? O impacto ambiental refere-se exclusivamente aos efeitos da ação humana sobre o meio ambiente. Então, nada mais é do que aquilo que a ação humana faz para o meio ambiente. Isso pode ser de maneira positiva ou de maneira negativa. Quando nós dizemos aqui impacto ambiental, é tudo aquilo que pode ser mudado no ambiente, e essa mudança só pode ser feita como a ação humana. Então, por isso vem toda a preocupação, principalmente quando o ser humano precisa explorar alguma área, principalmente quando alguma empresa precisa se instalar em alguma área, e para isso possa haver aí um impacto ambiental e muito forte. Para isso é necessário um estudo muito grande da área e para isso é necessário que se hajam algumas licenças para que a empresa possa atuar. Vamos verificar. Licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é um procedimento pelo qual o órgão ambiental competente permite a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o licenciamento ambiental é um documento que toda empresa precisa ter para poder instalar, ampliar e operar empreendimento em algumas áreas, principalmente aquelas áreas onde vai ter um impacto no meio ambiente, mas o impacto tem que ser mínimo e as empresas precisam ter este documento para mostrar que não irão prejudicar em momento algum a população, não irão prejudicar em momento algum as pessoas que moram ao redor. Mas vamos ver as etapas que são necessárias para que isso aconteça. Primeiramente, existe uma licença prévia. Constitui-se na primeira fase do licenciamento ambiental. Esta deve ser requerida na etapa preliminar do planejamento, do empreendimento ou atividade. Essa licença prévia é uma licença que nada está sendo feito ainda, a empresa não foi construída ainda, mas ela já começa a dizer o que ela quer fazer naquele local, o que ela quer executar naquele local, qual empreendimento que ela quer colocar naquele local. E já dando todas as seguranças para que não irá de maneira alguma prejudicar o meio ambiente. Então, de primeira fase, ela consegue isso de licença prévia. Numa segunda fase, aí vem sim a licença de instalação, que corresponde à segunda fase do licenciamento ambiental.
é concedida mediante a análise e aprovação dos projetos executivos do controle de poluição. Então, essa licença de instalação, ela vem depois da licença prévia. E agora sim, a partir deste momento, a empresa pode começar a construir o seu empreendimento, a ampliar o seu empreendimento, tanto porque ele já está analisado e já está aprovado, principalmente contra o controle de poluição. E o controle de poluição aqui não é somente a poluição do ar, mas também a poluição da água. Bom, na parte de estudos ambientais, segundo o inciso 3º do artigo 3 da Resolução CONAMA 237 de 97, estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para análise da licença requerida. Veja como é importante esse estudo ambiental. Para que eu tenha minha licença prévia e para que eu tenha minha licença de instalação, existe aí um inciso e isso deve ser seguido. Por isso que é importante essa parte ambiental, que nós prestamos atenção aos incisos, às leis, porque é elas que vão proteger o meio ambiente e fazer com que as empresas possam se instalar naquele local. É essencial, então, que tenhamos alguns cuidados com o meio ambiente. Cuidados esses. Vamos lá. Garantir a proteção e a qualidade dos cursos d'água dentro do empreendimento. Alguns empreendimentos, e aqueles na maioria das vezes de grande porte, e que precisam utilizar de águas de rio, de águas de lagos, e que essas águas passam por dentro do empreendimento para, de repente, gerar energia ou para ser utilizada, essa água precisa entrar e sair de uma maneira que não seja prejudicada. Por isso, um dos cuidados é garantir a qualidade do curso dessa água, para que quando ela volte ao seu leito normal, não haja nenhum tipo de problema, não haja nenhum tipo de poluição ou de problema com a água, porque ela vai seguir o seu rumo e provavelmente vai desembocar em algum outro lugar e aí vai ser utilizado por toda a sociedade. Controle da emissão de fumaça preta. Acho que isso todos nós já estamos acostumados a ver, mas o controle daquela emissão, daquela fumaça preta que atinge a nossa atmosfera, que atinge a nossa camada de ozônio, todo este problema em que pode ser causado pela fumaça preta. Então, acho que estamos acostumados a ver algumas chaminés e nessas chaminés a fumaça sai um pouco mais clara. Por quê? Porque ela tem filtro. Esse filtro evita que toda a fuligem vá para o ar. Ela é filtrada e, logicamente, a fumaça sai de uma maneira mais limpa. Isso também é importante para a proteção ambiental. Plano de atendimento de emergências ambientais. Digamos aqui que nem tudo é perfeito e, de fato, algumas coisas podem sair erradas, algumas coisas podem acontecer. Então é importante que se haja um plano, e este plano tem que ser a curto prazo, para emergências ambientais. Caso aconteça algum problema no meio ambiente, qual a maneira que se tem de sanar esse problema de uma maneira mais rápida, de poder evitar com que este problema se alongue por muito tempo e vai causar um dano muito grande. Então este plano é para... Caso aconteça algum acidente, se eu já estou preparado para poder resolver este problema, este acidente de uma maneira muito rápida. Controle de erosão, implantar sistemas de drenagem provisórias e definitivas. O controle de erosão, aquele controle de deslizamento de terra, aquele controle de algo que pode prejudicar principalmente o solo. Então, quando eu instalo uma empresa, na maioria das vezes é importante que eu faça um sistema de drenagem. Isso pode ser provisório ou pode ser definitivo, mas eu não posso contar com uma chuva forte vir a deslizar a terra, vir a causar aí um problema muito maior e aí depois para corrigir isso pode gerar aí um problema muito sério, principalmente para as comunidades que estão ao redor da empresa.
Vamos falar então sobre a legislação ambiental, que é um projeto de lei número 1164-E de 91 e foi aprovado pela Câmara dos Deputados de 28 de março de 1998. Vejamos o que diz. Da obrigatoriedade de imediata reparação do dano cumulado com a aplicação de pequenas privativas de liberdade. Um outro item. Os crimes ambientais são punidos com multas e penas de até 5 anos de reclusão. Então prestem bem atenção, é um crime que a pessoa pode ir diretamente para a cadeia, por isso um cuidado muito grande. Outro item. Vão responder pela infração o autor material, o mandante, seus beneficiários e a autoridade ambiental que deixar de apurar o fato. Aqui eu estou dizendo, todas as pessoas são os donos da empresa, todas as pessoas que fizeram parte da licença ambiental e principalmente a autoridade ambiental que permitiu que isso acontecesse. Podem reduzir a pena o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente e a comunicação prévia do perigo ou dano. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa tiver uma baixa instrução ou escolaridade, ou então se tiver um perigo que já foi avisado que iria acontecer, mas nenhum órgão tomou uma atitude, então isso pode reduzir a pena. E um outro item, são agravantes da pena a reincidência nos crimes, se as infrações ocorrem à noite, colocarem em risco populações ou gerarem vantagem econômica ou ainda quando o infrator se beneficiar de verbas públicas. Este último item ele é muito importante, pois a reincidência do crime nos diz, fez novamente, então isso pode ser um agravante. Se fizer à noite, quando a população já está dormindo e quer fazer, como a gente diz na frase, né, na calada da noite, isso pode colocar em risco população ou gerar vantagem econômica para a empresa ou para a pessoa que estiver fazendo isso. Ou ainda, quando o infrator se beneficia de verbas públicas para fazer isso. Isso são agravantes de pena e pode fazer com que a empresa e as pessoas sofram uma pena aí muito maior, tanto de reclusão quanto de multa. Bom, deixamos aqui para vocês no Saiba Mais as normas regulamentadoras. Tudo isso que nós já conversamos aqui e hoje foi uma aula em que nós colocamos projetos de lei e colocamos incisos, mas nessas normas regulamentadoras está de uma maneira um pouco mais detalhada aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito, principalmente para não prejudicar o meio ambiente e na parte de licença ambiental para as empresas poderem se instalar e trabalhar. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre meio ambiente. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima!